A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos continuar na leitura do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Este livro é um devocional de 40 dias, onde ele nos apresenta uma forma de conhecermos o nosso propósito, e hoje nós estamos no dia 5. No dia 5, o título é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Nós já vimos no dia 1 que tudo começa com Deus. Vimos no dia 2 que você não é um acidente. Vimos no dia 3 um questionamento: o que dirige a sua vida? E vimos no dia 4 que você foi criado para ser eterno. Agora, no dia 5, nós vamos tratar do enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Tiago capítulo 4, versículo 14b. E nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Aqui existe um QR Code. Você pode direcionar a tela do seu telefone celular para esse código e você terá acesso a um vídeo que foi gravado pelo Rick Warren, pela equipe dele, falando a respeito desse dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Eu vou deixar ele aqui um tempo na tela para que você possa escanear esse QR Code, se você assim desejar. Feita aqui essa introdução, enxergando a vida do ponto de vista de Deus, vamos começar a leitura. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define sua vida, determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes como você vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos, ou a vida é um jogo de cartas. Você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente
viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha, um jogo, vencer será muito importante para você. Qual sua visão da vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12, 2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter a Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Aqui no destaque, os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 31, parte B. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter.
revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, versículo 13. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, verso 12. A vida na terra é um cargo de confiança. Então, até aqui, ele nos falou sobre que a vida é um teste. Agora ele vai falar que a vida na terra é um cargo de confiança. Um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24, versículo 1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse e ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1, verso 28. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios
capítulo 4, verso 7, parte B. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar, e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, veja Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 21. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. A primeira, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. A segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. E a terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas capítulo 16, verso 11. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina o quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, que são as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você
podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Aqui uma frase de destaque. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B. A vida é um teste e também é um cargo de confiança. E quanto mais Deus dá para você, mais responsável Ele espera que você seja. Agora nós vamos ler as tarefas do dia 5. Em cada dia, o autor, o Rick Warren, coloca 3 tarefas. Então, nesse dia 5, pensando a respeito do propósito da vida, do propósito de Deus para a sua vida, ele colocou 3 tarefas aqui. A primeira tarefa, o tema para reflexão. Ele coloca a seguinte frase para a nossa reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Nessa reflexão, nós podemos perceber de tudo que nós lemos que Deus coloca-nos em provações. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, Tiago escreveu: tende por grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que as provações servem para que a nossa fé seja provada e renovada e fortalecida. Sobre essa questão relacionada ao fato da vida ser um teste, Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 a 5, que tende por grande gozo o passardes por várias tentações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a perseverança, e a perseverança produz a esperança, e na esperança não existe confusão. E como nós lemos nesse devocional, nesse dia 5, o Rick Warren traz essa forma de ver a vida, que tudo que nós passamos aqui na vida, tanto os momentos felizes quanto os momentos de provação, tudo, exatamente tudo, por menor que seja o detalhe, corresponde a uma provação, a um teste, a uma forma de Deus avaliar quem nós somos. Quando nós encontramos alguém que nos provoca, Deus está vendo como vamos reagir. Se seremos pacientes, tolerantes, ou se vamos xingar aquela pessoa, se vamos perder a nossa paciência, se vamos agir de forma grotesca, grosseira, ou de repente sem domínio próprio em relação a fugir de conflitos e contendas. Deus está testando a nossa sabedoria quando nos deparamos com pessoas que perseguem, com perseguidores. Deus está vendo como vamos reagir, se realmente confiamos em Deus, se vamos ficar com o nosso espírito tranquilo, ou se vamos ficar irritadiços, perder o nosso sono e esquecermos que Deus é o Senhor e que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você tem passado por situações que são ruins e isso tem afetado as suas emoções, Deus está querendo
que você aprenda a ter inteligência emocional. Até quando o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, o seu colaborador ou o seu colega de trabalho colocam você em uma situação desconfortável, Deus está testando qual o seu nível de confiança nele e o que você fará para resolver essa situação, se você realmente tem estado com Deus. Então, essa é uma das formas de entendermos as razões pelas quais nós somos provados. Do ponto de vista de Deus, nós seremos provados para que Deus avalie o nosso amadurecimento e a nossa capacidade de estar todos os dias renovando a nossa mente para sermos mais conforme o reino de Deus. A segunda forma que a Bíblia mostra de ver a vida é que a vida é um cargo de confiança. O Rick Warren colocou nesse dia 5 a vida como um cargo de confiança, mas os teólogos colocam isso como o princípio da mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Um mordomo é aquele que cuida da casa do seu senhor. É aquele que faz a gestão, aquele que faz a administração, aquele que faz o gerenciamento de tudo que acontece numa casa. Ele sabe quais são os horários e tarefas que o motorista deve fazer, que as pessoas da limpeza devem executar, que as pessoas da cozinha devem preparar, que o jardineiro e todos os demais servos daquela casa precisam realizar. Ele sabe as datas para a realização dos pagamentos, ele sabe os horários e a agenda do seu senhor, e ele age sempre para cumprir tudo de maneira que o seu senhor seja honrado. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é nosso. E se não é nosso, então nós devemos ter zelo e cautela em relação à administração dos recursos que nós recebemos. Assim como o mordomo mora em uma boa e espaçosa casa, com vários servos que ele lidera, assim também nós não somos donos de nada do que recebemos. Não somos donos nem mesmo da nossa própria vida. O fôlego de vida, de acordo com o relato de Gênesis, vem de Deus. Se Deus determina que nós não consigamos mais respirar, isso basta para a nossa morte, isso basta para que a nossa vida passe dessa terra como um vapor, como Tiago escreveu. O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece e logo se desvanece. Tiago escreveu isso no capítulo 4 e o autor, o Rick Warren, citou esse versículo logo no começo desse dia 5, desse devocional. Então, tudo que eu recebo, o dinheiro e tudo que eu tenho, vem do Senhor. Então, a forma como eu gasto o meu dinheiro, a forma como eu escolho as roupas, os sapatos, os lugares em que eu vou, se eu vou, os lugares para onde eu faço alguma viagem, as razões pelas quais eu faço essas viagens, tudo isso é avaliado por Deus para verificar se as nossas motivações e os nossos interesses estão verdadeiramente em Deus e se estamos realmente sendo, como o texto diz,
um servo bom e fiel. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Está em Lucas capítulo 16, versículo 10, a parte A. E a pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Pense o que aconteceu com você nesses últimos dias, de repente na semana passada, ou o que aconteceu hoje mesmo, que você percebeu que foi Deus que te provou, que te testou, que foi Deus que colocou você nessa situação favorável para testar a sua honra e a sua capacidade de permanecer humilde em relação ao que você recebeu de Deus. Veja o que Deus fez no último mês, nos últimos 6 meses e no último ano. Pense o que você tem recebido de Deus e que serve como um teste para você. Vamos lembrar que as bênçãos de prosperidade são um teste de Deus em nossa vida. Muitos prosperam, crescem e quando prosperam e crescem, se tornam pessoas que se esquecem de Deus. Passam a viver em função da riqueza terrena, esquecendo-se que a maior de todas as riquezas é o relacionamento e a amizade com Deus. Então, o que me aconteceu que me deixa perceber que é um teste de Deus? E uma segunda pergunta: quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Como Rick Warren disse, existem 3 formas, 3 pontos de vista de Deus. O primeiro ponto de vista de Deus é que Deus nos testa. Ele nos põe propositalmente em provações para nos testar. A segunda forma do próprio Deus enxergar a vida é que Deus nos vê como seus mordomos, como seus servos. E Ele coloca bens, coloca situações para ver como vamos administrar. E como Ele mesmo disse no princípio dessa meditação, ele disse aqui que são 3 vezes, 3 coisas. A vida na Terra é um teste aqui, esse parágrafo. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A primeira é que a vida é um teste, que nós meditamos hoje no dia 5. A segunda é que é uma incumbência de confiança, no caso é o princípio da mordomia. Ele nos coloca como mordomos, como aquele que ocupa um cargo de confiança para ver se nós somos confiáveis na administração. E são esses 2 pontos de vista, essas 2 metáforas que Deus tem a respeito da vida que nós meditamos hoje no dia 5. E amanhã, no dia 6, nós vamos meditar nessa terceira que ele fala, é uma atribuição temporária. Então nós vamos ver sobre essa atribuição temporária amanhã. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Permaneça participando dessas meditações nesse devocional. Nós recebemos crescimento espiritual quando meditamos na palavra e quando usamos essas ferramentas, como esse livro, Uma Vida com Propósitos, que foi escrito pelo pastor Rick Warren, porque são ferramentas que nos fornecem crescimento e mais reflexões a respeito das Escrituras, que nos trazem conhecimento e sabemos que o conhecimento nos guarda e livra de todo mal.